A paz do Senhor Jesus, querido ouvinte da Palavra do Senhor. Aqui é o pastor Charles, pastor presidente da IADINC, Igreja Assembleia de Deus Internacional, Ministério Koinonia. Eu venho neste momento, nesta oração do Amanhecendo com Deus, trazer uma palavra para o teu coração e também estarei fazendo uma oração por sua vida para que você possa iniciar o seu dia debaixo da cobertura, alimentado por essa palavra, para que você tenha vitória na sua vida e passe um dia abençoado por Deus. Eu quero ler aqui em João, Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6, João, capítulo de número 6, versículo de número 35. João, capítulo de número 6, versículo de número 35. Nos diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Eu quero aqui repetir somente a parte A deste versículo. João 6,35, parte A diz: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. E a parte B também: Aquele que vem a mim não terá fome. Até aqui. Queridos, o Senhor Jesus, nesse versículo, ele se identificou com o pão da vida. E quando nós paramos para meditar e avaliar o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: Eu sou o pão da vida, isso me fez meditar num episódio vivido por uma mulher estrangeira que estava passando uma dificuldade na sua casa, uma luta no lar. Essa mulher tinha uma filha que estava endemoniada, conforme está escrito lá em Marcos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 24, diz assim: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe por essa palavra: Vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Numa passagem vemos Jesus se identificando com o pão da vida, dizendo: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. Então, meditando e analisando o que Jesus queria dizer com isso, chegamos a essa passagem em Marcos, capítulo 7, aonde Jesus ele é buscado por uma mulher estrangeira que estava passando por uma dificuldade na sua família, pois a sua filha estava endemoniada, a sua filha estava cativa por um espírito maligno, e ela, ouvindo falar de Jesus, esta mulher
foi até Jesus buscando, pedindo para que ele libertasse a sua filha. E Jesus usou a seguinte expressão: me deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, essa mulher estava precisando da libertação da sua filha. Essa mulher estava precisando de uma vitória no seu lar. E Jesus está falando de pão, né? E ficamos a perguntar, por que esta mulher está pedindo a libertação e Jesus está falando de pão? Me deixa primeiro saciar os filhos, pois convém dar primeiro pão aos filhos, e não posso e depois lançá-lo aos cachorrinhos. Então entendemos que Jesus, ele compara o pão à necessidade que uma pessoa tem, seja uma necessidade de libertação, de cura, de portas abertas, de um milagre. Toda a necessidade que temos, Jesus resume tudo isso e chama de pão. Pois ele disse para essa mulher estrangeira, ele disse assim: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quem eram os filhos aqui? Os filhos representavam o povo de Israel, o povo da promessa, o povo o qual Jesus era uma promessa feita para eles. Amém? Jesus era uma promessa feita para o povo de Israel. Eles eram os filhos da promessa. E o pão que Jesus está falando, quando ele disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão. Então o pão representava tudo o que Jesus estava fazendo no meio do povo de Israel, curando, libertando, salvando, abrindo portas, fazendo milagres, ressuscitando, trazendo alegria aos enfermos, trazendo libertação aos cativos. Toda essa necessidade que os filhos de Israel tinham e que Jesus estava suprindo, Jesus chamou tudo isso de pão. Por isso que essa mulher estrangeira, quando disse para o Senhor Jesus, liberta minha filha, ele disse, não convém tomar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Os cachorrinhos eram um termo utilizado pelos judeus para aqueles que eram estrangeiros, porque quando nós vemos dentro de um lar, uma família, aí temos ali o pai põe o pão na mesa. Quem é que come primeiro? Os filhos. E o que resta, o que sobra, as migalhas, vão para os cachorros. Então, quando o assunto era bênção de Deus, os judeus estavam em primeiro lugar e os estrangeiros vinham em segundo plano. E essa mulher, ela entende esta palavra de Jesus declarada a ela, mas ela diz para o mestre, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, né? E Jesus, ouvindo esta palavra, ele entendendo que ela estava valorizando o pão, porque o mesmo pão que comiam os filhos, comiam também os cachorrinhos, ainda que fosse migalhas, ainda que fosse o resto, mas era o mesmo pão que comia o filho. Jesus, ouvindo esta mulher, declarando isso, valorizando o pão, ele disse, ó mulher, né? Por causa desta palavra, a sua filha ficou liberta. E quando a mulher chegou em casa, a sua filha estava restaurada, estava liberta, porque o Senhor, nosso Deus, realmente fez um grande milagre, porque Jesus, ele é o pão. E voltando então para João, capítulo 6, versículo 35, Jesus dizendo, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Em outras palavras, quando Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou o escape, eu sou o socorro, eu sou a ajuda, eu sou a cura, a libertação. Quem vem a mim jamais ficará sem o seu milagre, jamais ficará sem o seu socorro, sem a sua ajuda. Então eu quero neste momento dizer para você, querido, você que está iniciando este dia,
Você que está agora se levantando para poder ir trabalhar, Jesus é o pão, Jesus é tudo que você precisa, mas é necessário você ir a Ele. Ele diz: aquele que vem a mim não terá fome. Então, quando o buscamos, quando nos dirigimos a Ele, o Senhor, Ele nos supre, o Senhor, Ele nos alimenta com o pão, ou seja, Ele nos concede a vitória, o milagre que precisamos. E eu quero, neste início de manhã, declarar para você que Jesus é o pão da vida que você precisa. E se você crer que Ele é o pão da vida, se você o buscá-lo, certamente Ele te alimentará. Ele disse: não terá fome. Em outras palavras, você não ficará sem a sua resposta. E eu declaro que se Jesus é o pão da vida, se Jesus ele é o pão da sua vida, certamente você viverá de vitória em vitória em o nome do Senhor Jesus. E eu quero neste momento te convidar para estarmos fazendo uma oração, para que você possa iniciar o seu dia debaixo do poder e da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Bota a sua mão no seu coração e neste momento eu estarei orando por sua vida. Pai querido, Deus eterno, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus querido e eterno, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o Senhor por esta palavra, agradecer o Senhor pelo entendimento, agradecer o Senhor pela revelação. Jesus nos disse que Ele é o pão da vida, que com isso Ele está dizendo que Ele é o socorro, Ele é a mão que ajuda, Ele é o escape, Ele é a resposta, Ele é a cura, o milagre para a nossa vida. Ele foi o pão que aquela estrangeira precisava, e quando ela buscou o Senhor e perseverou, a filha dela foi liberta. Ou seja, essa mulher se alimentou do pão que é o próprio Senhor Jesus. E eu venho, meu Deus, neste momento clamar em favor, meu Deus querido, deste homem, desta mulher, desse jovem, desta família, meu Pai, que entendeu esta palavra e que crê também que Jesus é o pão que precisamos. Então, meu Pai, vai alimentando esta pessoa, vai alimentando, meu Deus, essa família, vai ajudando, meu Pai, porque alimentar significa ajudar, socorrer, curar, libertar. Meu Deus, vai fazendo um grande milagre nesta hora. Meu Deus, vai operando assim como o Senhor, meu Deus querido, operou na vida desta estrangeira, que entendendo o recado do Senhor Jesus, ela não abriu mão, ela disse: eu quero deste pão. Os cachorrinhos também comem das migalhas, meu Deus querido, que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher pediu as migalhas e a filha foi liberta. Mas está escrito, Senhor, que o pão pertence aos filhos, e temos entendido que o pão, Senhor, dos filhos é o pão completo, é a bênção para todas as áreas da nossa vida. Portanto, nesta hora, meu Pai, esta pessoa que está ao alcance da minha voz, eu te peço, alimenta ela, conceda o pão, e que este pão, meu Deus, possa, Senhor, redundar em milagre, Senhor, na vida financeira, em milagre na vida espiritual, em milagre na vida profissional, ministerial, conjugal, sentimental, emocional. Eu declaro, Senhor, a tua bênção em todas as áreas da vida dessa pessoa. Meu Pai, conceda um dia de bênção, conceda um dia de proteção. Vai guardando a vida deste meu irmão, vai guardando a vida desta minha irmã, vai guardando a vida deste amigo que ouve esta palavra, vai guardando esta pessoa que está crendo em Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Esta pessoa que está com fome, ou seja, essa pessoa que tem a necessidade de um milagre, que tem a necessidade da resposta, ela está com fome, alimenta ela, porque está escrito que aquele que vem a mim não terá fome. Em outras palavras, não ficará sem a resposta, não ficará sem o milagre, e nós cremos nesta palavra, Senhor. Assim, eu declaro a bênção sobre a tua vida,
querido, a bênção sobre a tua vida, minha querida, a bênção sobre a sua vida, família, em o nome do Senhor Jesus. E se você crer, diga amém. Amém. Obrigado por você estar ouvindo cada uma dessas mensagens. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Um abraço apertado, um beijo no coração e a paz do Senhor Jesus.